Durante a audiência pública no Senado sobre as perseguições políticas no âmbito das eleições de 2022, o deputado federal José Medeiros explicou como a perversão da lei leva ao colapso da democracia. O deputado mencionou o livro Manual do Golpe de Estado, que afirma que o poder pode ser tomado através do domínio dos meios de comunicação e do judiciário. Medeiros disse: "Eu nunca vi tão atual. É uma coisa assustadora." O deputado explicou que o Estado existe para garantir a defesa de direitos essenciais. Ele disse: "Por que o Estado foi criado? Para proteger 3 coisas, que é um dom de Deus: a vida, a liberdade e a propriedade." Medeiros explicou ainda que as leis existem para organizar o funcionamento do Estado, mas sempre no sentido de unir as forças individuais para a legítima defesa dos direitos naturais. O deputado afirmou: "É isso, são os indivíduos se defendendo 3 direitos, 3 dons naturais dados por Deus que precedem a lei. Eles vêm antes da lei. A lei existe por causa deles, por causa da vida, por causa da liberdade e por causa da propriedade." José Medeiros alertou que quando a lei é corrompida, o Estado desmorona. Quando a lei se corrompe, a primeira vítima é o poder de polícia, que se corrompe e aí o cidadão sofre. Quando esses poderes estão corrompidos, essa força comum que deveria defender o indivíduo passa a massacrá-lo, e é isso que está acontecendo agora. Ele apontou que o movimento que toma as ruas não é uma defesa do presidente Jair Bolsonaro, e sim um movimento que pede o reconhecimento dos direitos dos cidadãos. O deputado relembrou uma fala antiga do ministro Barroso, quando o ministro afirmou que o Supremo Tribunal Federal seria contramajoritário, iluminista e representativo. Medeiros lembrou que, na época, discursou da tribuna do Senado para dizer ao ministro que, se quisesse legislar, teria que pedir votos e ser eleito para o Legislativo. Medeiros explicou que não se pode alegar um vácuo legislativo para usurpar poderes. Ele ironizou: "No vácuo do judiciário, eu não posso ir lá julgar um processo." O deputado conclamou os parlamentares a agirem, dizendo: "Essa casa não pode continuar a se comportar como verme." Medeiros acrescentou: "Se o Alexandre de Moraes não for contido, se não for preso pelos crimes que está cometendo, nós seremos pelos crimes que não estamos cometendo." Na Câmara dos Deputados, Medeiros discursou e alertou: "O Brasil está passando por um momento de esgarçamento do tecido social. Por quê? Porque nós estamos já há algum tempo diante de um golpe, uma ruptura, uma não observância do ordenamento jurídico do país." O deputado reconheceu que o país se encontra em um estado de exceção. Ele explicou: "A democracia se sustenta em alguns pilares e o principal deles é a observância à lei, é a segurança jurídica. A partir do momento que o cidadão de um país passa a andar em total insegurança sobre o que deve ou não falar, sobre se ele, entrando com uma ação, o juiz vai recebê-la ou vai prendê-lo, ou vai processá-lo ao mesmo tempo, ou se ele vai ter direito à petição ou não, você está em um estado de exceção." Medeiros afirmou: "O Brasil está sob uma ruptura democrática e sob um golpe moderno, um golpe em que há uma dobradinha entre alguns ministros do STF, alguns partidos políticos e a forma moderna, que é a dominação dos meios de comunicação, que estão bancando a coisa toda. É lógico que há algumas pessoas interessadas no mercado financeiro. O Brasil está sob essa égide e hoje temos um ministro que dita as regras no país." A censura, que vem se intensificando no Brasil, atinge unicamente conservadores e já causou o fechamento de alguns veículos de imprensa. Mas a perseguição não se limita à censura e inclui muitas outras medidas, inclusive prisões políticas, devassas, buscas e apreensões, as reputações, entre outras. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto,
abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A Folha Política tem toda a sua receita gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de 16 meses, toda a nossa receita é retida sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Quero aproveitar para cumprimentar. Tem 3 senadores aqui na mesa, senador Magno Malta, senador Girão e senador Reise. Senador Magno Malta, uma vez nós estávamos no cafezinho do Senado, ele falou, olha, amanhã vai ser o lançamento da candidatura do Girão lá no Ceará. E nós fomos lá para o Ceará. Chegamos lá, uma reunião mais ou menos do tamanho dessa, e o senador Girão estava disputando nada mais, nada menos contra o presidente dessa casa, que era Eunício Oliveira. Era uma luta de Davi contra Golias. Está aqui, senador Girão. E uma grata surpresa. O senador que tem se mostrado maiúsculo. Senador que não vai na onda. Durante a CPI do circo que teve aqui, esses dois, aliás, exatamente, uma CPI que fizeram aqui para jogar para a galera. Esses dois aqui foram os baluartes que buscavam realmente a verdade. Mas não deram vozes, não amplificaram as vozes deles, nem do cientista que está aqui, deputado Osmar Terra. Por quê? Porque não interessava ao status quo. As vozes deles foram caladas, apesar do que o que eles diziam era gritante. As mulheres foram maltratadas. As mulheres que concordavam com eles, nada foi dito. Porque a banda tem tocado nos últimos anos assim. Tem um livro que se chama Manual do Golpe de Estado. Esse livro foi escrito no início do século passado. Eu nunca vi tão atual. Ele dizia como dar um golpe de Estado sem disparar nenhum tiro. Ele falava, pegue e domine os meios de comunicação. Domine os meios de comunicação, crie uma narrativa e aí ele vai desenrolando. O resto, domine o legislativo, o judiciário e o resto vai de arrasto. Eu nunca vi tão atual. É uma coisa assustadora. Mas
Como só tenho 5 minutos, eu queria só discorrer um pouquinho sobre o que está acontecendo nesse país. Eu tinha que falar isso porque a coragem desses senadores aqui é uma coisa extraordinária. Eles estão correndo o risco de qualquer hora a polícia estourar a porta deles. Porque é verdade. Veja bem, gente, a situação que nós estamos passando é por uma simples coisa. Acabou, já. Caramba. O que acontece? Por que o Estado foi criado? Para proteger 3 coisas que é um dom de Deus: a vida, a liberdade e a propriedade. As pessoas ficavam com medo dos salteadores chegar, senador Reis, e tomar isso de assalto. E as pessoas passaram a se reunir em grupos e daí o Estado foi criado. Bom, então precisamos de lei para que essas coisas se organizem. Bom, quando a lei funciona muito bem, sargento Faú, essas coisas vão muito bem. Agora, quando chegam os malandros e pervertem a lei, porque o que é a lei? Se não a junção, e essa construção belíssima não é minha, foi de Frederico Bastiat há muitos anos, há centenas de anos. Ele dizia assim, que o que é a lei, se não a junção das forças individuais, senador Girão, para formar a legítima defesa dos nossos direitos. É isso. Ajunta todos nós e fala, vem, encara, entra, cai dentro. É isso. São os indivíduos se defendendo. Defendendo 3 direitos, 3 dons naturais dados por Deus. Que eles precedem a lei. Eles vêm antes da lei. A lei existe por causa deles, por causa da vida, por causa da liberdade, por causa da propriedade. Agora vem uns gaiatos, e agora mesmo está aqui, o senador Renan está colocando uma lei, senador Girão, senador Reis, não sei se me ligaram aqui agora, o que é que você acha? O senador Renan está colocando uma lei para não sei o quê, para punir, para prender quem influir contra o Estado Democrático de Direito. Me perguntaram, o que é isso? Eu falei, isso é a perversão da lei. Isso é a perversão total da lei para punir a legítima defesa, para criminalizar a legítima defesa, para punir quem entrar querendo peticionar a legítima defesa. É meio confuso, não é? Mas é para criminalizar todos que entrarem com pedido de legítima defesa, assim como fizeram com o pedido de tutela dos direitos eleitorais agora dessa eleição. Então é isso. Mas tem uma coisa mais interessante. Como a legítima defesa, a lei é a legítima defesa dos direitos individuais, essa força comum que defende os direitos individuais, vamos lá, mas quando um indivíduo se insurge contra qualquer outro, senador Girão, pode ele fazer isso? Não. Vem a lei e faz a coação psicológica, ou vem o Estado com seu poder de polícia e se insurge contra ele e a polícia bate na porta e leva ele. Porque os poderes de polícia é a vide do Estado. Quando a polícia chuta a sua porta, é a ponta da lança lá. Por que todo mundo tem medo da polícia e às vezes até menos medo do juiz que assina a careta? Porque a polícia é quem chega lá. Mas quando a lei se corrompe, esses poderes, a primeira vítima é o poder de polícia que se corrompe. A primeira vítima. E aí o cidadão sofre. Mas o que acontece? E já termino. O que acontece? Quando esses poderes, senador Girão, quando esses poderes estão corrompidos, o que acontece? Essa força comum que deveria defender o indivíduo, ela passa a massacrá-lo. E é o que está acontecendo hoje. Então só tem um jeito aqui agora. E é por isso que eu peço ajuda. Eu entrei com um pedido de GLO. Eu pedi com um pedido de GLO. E eu sei que vocês também andaram pedindo isso. E eu queria fazer um apelo aqui. Eu sei que tem muita gente buzinando no ouvido do presidente Jair Bolsonaro. Deixe isso para lá. Largue isso para lá. Presidente Jair Bolsonaro, isso não se trata do seu direito. Isso não se trata das urnas. Isso se trata da tutela do direito e dos direitos individuais dos brasileiros. Quem se comporta como verme, e eu falo para o legislativo isso há muito tempo, quem se comporta como verme não pode reclamar quando é pisado.
E eles estão nos pisando. E não é de hoje. No final do meu mandato, o Barroso fez uma entrevista pomposa, porque o Barroso é pavão. O ministro Barroso, ele deu uma entrevista, senador Girão, dizendo o seguinte: o poder do STF é contra-majoritário, iluminista e representativo. Eu li de manhã cedo, a 309, naquela época chegava jornal, eu li aquilo, quando eu terminei de ler, eu falei, mas não é possível. Li de novo para ver se não era... Era verdade, ele tinha escrito. Eu cheguei aqui no Senado, subi naquela tribuna e eu falei, ministro, com todo respeito, o senhor se contenha. O senhor se contenha, o ano era 2016 por aí. O senhor se contenha, porque se o senhor quiser refazer esses poderes, tem que mudar a Constituição. Ou então o senhor largue o cargo aí e vá, calce uma botina, vá para as vielas, enche a área de poeira e vote, e seja votado. Mas saiba de uma coisa, o senhor vai ser xingado, coisa que vocês não gostam de ser. Saiba de outra coisa, não é vitalício. Mas o senhor não pode querer fazer papel representativo dizendo que no vácuo legislativo o senhor pode fazer, porque não pode. Porque no vácuo do judiciário eu não posso ir aí julgar um processo. Então essa casa não pode se comportar. Os parlamentares não podem se comportar como verme. Eu digo aos presidentes, pode até ficar fazendo meia coisa, meia boca. Hoje somos nós que estamos tendo as redes sociais. Mas amanhã são vocês. Eu falo, se o Alexandre de Moraes não for contido, não for preso pelo que está cometendo, pelos crimes que está cometendo, nós seremos pelos que não estamos cometendo. Muito obrigado. Muito obrigado. A palavra no nome do deputado José Medeiros. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o Brasil está passando por um momento de um esgarçamento do tecido social. E por quê? Porque nós estamos, há algum tempo já, diante de um golpe, uma ruptura, uma não observância do ordenamento jurídico do país. A democracia, ela se sustenta em alguns pilares, mas o principal deles é a observância à lei, é a segurança jurídica. A partir do momento em que os cidadãos de um país passam a andar em total insegurança sobre o que deve ou não falar, sobre se ele entrando com ação, o juiz vai receber a sua ação ou vai lhe prender, ou vai lhe processar ao mesmo tempo, ou se ele vai ter direito à petição ou não, você está num estado de exceção. Foi assim que começou o estado de exceção na Venezuela. Foi assim que começou em outros países. A segurança jurídica é quando o cidadão pode entrar com qualquer petição e o judiciário diz, não, você tem direito ou não, e tudo bem. Mas quando você entra e o judiciário diz, você não vou receber a sua e você ainda está punido por isso. Vou te encaminhar criminalmente porque você está bagunçando o coreto aqui. Isso é estado de exceção. Então o Brasil está sob uma ruptura democrática e sobre um golpe moderno. Um golpe em que há uma dobradinha entre alguns ministros do STF, alguns partidos políticos e a forma moderna, que é a dominação dos meios de comunicação que estão bancando a coisa toda. Lógico, algumas pessoas interessadas do mercado financeiro. O Brasil está sob essa égide. Hoje nós temos um ministro que ele dita as regras no país. Nesse cenário agora, o juiz disse, não recebo sua ação, você está punido e você cometeu. Esse é o Brasil que nós estamos vivendo. E a população que não é boba, porque as pessoas pensam que o eleitor é bobo. Não, as pessoas percebem. As pessoas sentem insegurança porque ela vê, se estão fazendo isso,
se estão prendendo deputados por crime de opinião, se estão cerceando as redes de deputados, o que não farão comigo no dia que eu precisar acessar a justiça? Porque a quem eu devo recorrer quando o juiz simplesmente não receber minha ação? Porque no STF, do STF você não tem como recorrer. A quem o cidadão deve recorrer quando o STF não lhe atender? A Deus? A situação do Brasil hoje é essa. Alexandre não teme e não deve nada a ninguém, porque nada está acima dele. O Senado que eu deveria contê-lo não contém. Hoje, alguns ministros do Supremo se comportam como um trem desgovernado. E com ele, o Brasil junto. Muito obrigado, senhor presidente.